gente começa falando do Galo aqui em O Tempo Esportes. Quinta-feira tem o São Paulo, mas e nesta terça-feira, o que tá rolando? Vinícius Andrade, tudo bom, Vini? Boa tarde mais uma vez. Tudo jóia, um abraço, boa tarde mais uma vez, Pedro Abílio, a todos que nos acompanham, Dimara, Lélio, Gustavo. Vamos falar dessa terça-feira movimentada. Muitas informações, mas teve apresentação, novo reforço do Atlético, o zagueiro Lianco, 27 anos, foi apresentado para a torcida atleticana em coletiva virtual. Os jornalistas ainda não têm acesso à cidade do Galo, mas teve aquele bate-papo, algumas perguntas, o Lianco explicando melhor sobre suas características, a sua escolha pelo Atlético. Ele que poderá atuar com a camisa atleticana na 17ª rodada, jogo que será contra o Juventude no dia 16 de julho, próxima terça-feira, contra o São Paulo. Ele ainda não poderá estar em campo, assim como outros reforços de todos os clubes brasileiros. Vai vestir a 2, né, Vini? Vai vestir a camisa 2. Até incomum, né? A gente fez um levantamento de zagueiros que já vestiram a camisa 2. No Atlético nós lembramos do Oliveira, do Batista. Mas... E aí, não lembrou de mais ninguém? No Atlético só esse que a gente conseguiu levantar. Tinha muito no Santos, né? Até pouco tempo atrás, mas é um costume mais o Edu antigo, Dracena, né? mesmo foi campeão da Libertadores pelo Santos com a 2. Mas vamos lá, vamos ouvir então o Lianco, né? Ele falou de algumas situações. Vamos primeiro começar ouvindo sobre como foi a negociação com o Atlético. Ele explicou como foram essas conversas com a diretoria até finalmente chegar a esse acerto. Não foi de agora, não foi de um dia para o outro, quando tudo começou, a negociação, a conversa com o Atlético, não foi um dia que a gente conversou e no outro dia deu certo, foram várias tentativas e ligações. Então, desde o início, logo quando eu entrei de férias, quando rolou o assunto do Atlético Mineiro, eu já tinha abraçado isso, inclusive tinha oferta para continuar onde eu estava, tinha oferta de voltar para a Inglaterra também, onde tinha um contrato. Surgiram clubes brasileiros, assim como toda janela sempre surge especulações, né? Mas eu já tinha minha palavra com o Galo e em momento nenhum quis trocar, quis mudar. Não só por querer viver aquilo que eu tinha palavrado com o Galo, né? Eu acho que eu era mais também a sensação e a sabedoria do que o projeto tinha, né? Então acho que juntou todas as coisas assim e foi por isso a minha escolha. Não vou dizer que foi difícil, foi até fácil a escolha. Eu acho que durou 1 minuto de conversa assim entre eu, minha família e os meus empresários. E aí eu falei, não, eu vou pro Atlético, eu sou Atlético e então não foi muito difícil isso. Lógico que também não vou mentir, as ofertas que eu tive também eram coisas boas, financeiramente também como clubes, né? Mas o projeto e aquilo que o Galo pode me proporcionar e como eu posso chegar e ajudar o Galo também, eu acho que isso que foi o maior motivo. E tô pronto, tenho feito meus treinos, tenho treinado aqui 2 períodos, eu vou poder, acho que, jogar só no dia 16 contra o Juventude. E até lá eu vou estar pronto e à disposição do professor. É isso aí, Lianco, é só dia 16 mesmo, viu? Já tá ansioso para jogar, mas tem que esperar ser regularizado. O Lianco, que já vivenciou a atmosfera, o ambiente na Arena MRV, esteve em um dos camarotes do estádio no jogo contra o Flamengo. Não viu um bom resultado pro Galo, né? Viu uma cacetada, um 4-2. Mas ele falou sobre esse contato com a torcida, o que o Lianco achou da massa atleticana. Fui no estádio, pude acompanhar e ver isso de perto, então inclusive eu tava até com meu pai e eu falei, isso aqui dá vontade de chorar, isso aqui é de arrepiar do jeito que tá aqui, então com certeza dá uma ansiedade muito grande poder estar sentindo aquilo ali, só que jogando. Então a ansiedade é grande, mas com calma que vai chegar a hora. O Lianco falou também sobre suas características, de que forma ele vai poder agregar ao Galo do Gabriel Milito. Desculpa até assim, né? Mas quem não tem a certeza, eu acho que esperar aí para ver os jogos, né? Eu acho que não tô, acho que mais no tempo de ficar falando como eu jogo, como eu sou. Quando perguntas de como vai ser e o que eu vou proporcionar à torcida, eu acho que
quando eu falo da vontade, não é porque eu só tenho isso, acho que pelo contrário, eu vim aqui, eu tô aqui no Atlético, não foi por causa da sua vontade de jogar, porque eu acho que senão poderiam ter muitos aqui sentados na mesa. Mas com certeza não vai faltar a qualidade técnica também, a força e a vontade. Eu acho que isso é só um pouco a mais daquilo que eu posso agregar pro clube, pro time, pra comissão técnica, pros meus companheiros. Eu acho que isso tudo vai ser mostrado, né, nos jogos, e eu acho que não tem um porquê ficar falando, até porque depois cada um tem a sua opinião, cada um fala o que quer. Então eu prefiro chegar no campo e aí cada um tomar suas conclusões. Tá, então, zagueiro Ulian, com as primeiras palavras como jogador do Atlético, agora fica no aguardo mesmo para a sua estreia diante do Juventude no dia 16 de julho, Pedro Abílio. 5h16, deixa eu acionar o Breno Galante, tá com a gente também o Tempo Esportes nesta terça-feira. Ficou algo por dizer sobre o Lianco? Quais são as suas impressões aí, Breno, sobre essa primeira entrevista que aconteceu hoje à tarde? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Dimara, Lélio, Vinícius, turma de casa. Cara, a impressão que eu tenho é que ele realmente está muito motivado de vir jogar no Atlético. Eu acho que isso é importantíssimo. Você vê o brilho no olho do jogador, aquela vontade de querer talvez aparecer mais, ter uma vitrine, e o Atlético pode ser essa vitrine. E eu sinto que ele pode ser realmente um xerifão, ele tem um estilo, né? Você vê aí, não precisa me perguntar quem eu sou, como eu sou, eu vou provar dentro de campo. Ele tem um jeito mais aquele, né? Ele teve uma discussão, eu achei isso interessante, né? Com o torcedor na rede social, porque o torcedor postou lá que como é que pode um jogador como ele ter jogado no Catar e foi muito mal, que ele tinha tido uma lesão. Ele desmentiu o torcedor, falou que ele não ficou lá porque ele não quis, que ele teve uma boa passagem, que ele não teve lesão nenhuma, que isso era um papo furado danado. Eu tô sentindo que ele é um cara que gosta de chegar chegando, sabe, Pedro? E o atleta tá precisando disso, né? O Filipão, o Lélio comentou isso outro dia, né? Falou que não gostava de zagueiro com cara de bonzinho. Eu acho que ele é um cara que ele parece mais um bad boy, né? Aquele cara que vai chegar chegando no atacante. O atleta precisa disso. E quem sabe até com o Júnior Alonso ele pode fazer uma dupla que seja um pouco diferente do que a gente tem visto aí. E quem sabe ele pode resolver o problema da bola aérea. Porque do jeito que a situação tá no Atlético é difícil, né? Troca jogador, entra zagueiro, sai zagueiro e a bola aérea continua sendo um problema aí de anos no Atlético. Esperança, expectativa eu tenho. Agora vamos ver dentro de campo, né? Se ele vai conseguir cumprir tudo que eu tô imaginando, e se o Júnior Alonso, né, também pode fazer essa zaga junto com ele. A disputa tá aí aberto. O Milito tem agora boas opções para escolher e vamos confiar, né? Que ele possa até, quem sabe, como ele disse, estrear no dia 16 contra o Juventude, né? Você acha que o Lianco é o zagueiro mais de combate, pelo que a gente estava conversando em off aqui, né? Totalmente, ele é o cara mesmo de não deixar ninguém voltar lá atrás, né? A força, o combate, é o cara que sai mesmo no adversário, pela a própria postura dele, né? É um jogador de muita personalidade. Ele falou assim, também tem uma técnica, ele mesmo tem noção de que o forte dele é realmente o chegar junto. Ele é alto, né? 1,87, né? Talvez quando o Breno fala que ele pode resolver a questão da bola aérea do Atlético, a defensiva é muito mais só do que isso, mas já é um cara mais alto, tem essa postura de ser muito forte, né? Ele é forte fisicamente também, então ali pro combate é outra história. E as informações que a gente tem é que para esse jogo do Juventude, Bernard e Lianco são os jogadores que devem mesmo fazer a estreia. Obviamente porque o Júnior Alonso chegou essa semana, né? Tá aí para ser anunciado. E na questão do Vera, mesmo a gente tendo apurado hoje à tarde, que já está muito próximo o anúncio, ainda também não treinou com esse grupo. Contrário dos dois, o Lianco está chamando muita atenção nos treinamentos, o Bernard também. Então acho que já são não só opções, mas possibilidades reais para esse jogo contra o Juventude. Tô até dando uma olhada aqui, viu, Lélio, na participação dele, por exemplo, lá no Algarrafa. E é um jogador que serve também para atuar do lado esquerdo da zaga, mas é destro também, assim como a maioria dos zagueiros do Atlético, exceção o Maurício Lemos, né? O Alonso também, que tá para chegar, é canhoto. Como é que você enxerga o Lianco na disputa? Mais pelo lado direito ali, com o Fux, com o Rabelo?
Com sinceridade, Difícil, eu não faço a mínima prever, ideia. né? Eu só espero que ele seja realmente esse jogador firme, de combate, porque o esquema do Atlético, se tem uma coisa que não privilegia, é o zagueiro. Porque o zagueiro tá toda hora exposto no mano a mano e às vezes até em desvantagem contra o ataque da equipe adversária. Então, eu, por exemplo, se fosse o diretor de futebol do Atlético, fosse o treinador, a minha preferência não era nem para esse zagueiro combativo, não. Minha preferência era por um zagueiro rápido. Eu espero que ele tenha essa boa recuperação, até de jogadores de boa recuperação, porque conforme eu disse aqui, Pedro, é o esquema que não favorece aos zagueiros. A verdade é essa. Correr pra trás pra caramba. É só ver, o Igor Rabelo com o Filipão, o Igor Rabelo com o Milito. Ali tá o desenho, né? Muito bem feito do que significa. O Rabelo, os poucos jogos que ele jogou com o Filipão, ele sempre saiu de campo como um dos melhores. Foi. Com o Milito, ele sai sempre como um dos piores. Você acha que isso é culpa de quê, Lélia? É a linha mais alta? A linha mais alta. E o jogador do Atlético, os zagueiros do Atlético, eles não têm velocidade. Então, pra você jogar nesse esquema, você tem que ter zagueiros velozes. Tanto que tentou o Batalha e o Batalha também, convenhamos, nem o Caulius ele né? Já que estamos em tempos olímpicos, que era o verdadeiro filho do vento. É a recomposição defensiva que o Hélio tá falando, essa é a dificuldade do Atlético. O problema do Atlético é que ele vai muito à frente, né? E quando ele tenta fazer a volta, e aí, quem corre? Aí é que é desespero, sai todo mundo, time inteiro, né? O que ilustra bem isso que vocês estão falando é a expulsão, né? No fim de semana contra o Botafogo. Tava lá no meio campo, quando veio o passe em profundidade, o Júnior Santos já tava, sei lá, uns 5, 7 metros à frente dele. Começou a correr, né? Era melhor, inclusive, o Igor Rabelo ter trocado a expulsão pelo gol. Levasse o segundo gol, com certeza. 20 minutos do primeiro tempo, não tinha motivo pra ser expulso. 24 minutos, muito cedo. Expulso você aos 80, cara, né? 85. Ali não tinha motivo nenhum pra ele ser expulso. Ali faltou inteligência, inclusive, pro Igor Rabelo, pra falar a verdade. 5h22 aqui na FM O Tempo. O que mais temos pra falar do Galo nesta terça-feira, Vini? Pedro, algumas especulações, falando de mercado, a Dimara já trouxe algumas informações. Alguns nomes que foram especulados hoje: o Lapadula, 34 anos, joga no Cagliari, peruano, esteve até na Copa América. Aí aqueles nomes que são ventilados nas redes sociais. Tem um esloveno também, o Andres von Berger, 29 anos, que é um argentino naturalizado esloveno. Segundo a nossa apuração em conjunto aqui com a Dimara, nenhum desses nomes interessa ao Atlético, não tem nada de concreto. O que a gente pode dizer é que de fato o Atlético está no mercado em busca de um atacante e de um lateral. O Lélio até perguntou ontem, tá, Lélio? Que o Atlético tá abrindo os olhos agora também para essa posição, né? Direito? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Um lateral esquerdo e um atacante. É por isso que o nome desses atacantes tá aparecendo, mas a informação que a gente tem é que esses atacantes especificamente não sem fundamento. Né? O nome do lateral com certeza não apareceu porque é muito difícil, né? Se especular. Tá escasso. É uma posição muito complicada. Mesmo tendo o Júnior Alonso, que joga também pela lateral, eu acho que acabou sendo aquilo que você falou, né, Lélio? O Atlético teve muitas lições nessa situação que aconteceu durante a Copa América, porque obviamente os convocados eles sabiam, mas não sabiam que o Rubens ia machucar, que, né, enfim, uma série de situações. Você ter 12 contundidos ou 12 fora é muita coisa. Não tem como você explicar um negócio desse, né? Então acho que meio que pra segurar por aí, até porque você não sabe como é que o Rubens volta, você não sabe como o próprio Zaravia volta, você não tem essa definição. Mas precisa, né, do lateral direito, viu? Talvez até pros dois, né? Mas o Júnior faz uma das laterais. Sim. Então talvez ele esteja apostando nisso. Um lateral, com certeza, eles estão em busca e mais um atacante. Até porque pelo lado direito, o Atlético vinha com Saravia bem, só que são dois laterais que tem um histórico grande de lesão, e o Mariano numa idade mais avançada, já no final de carreira. Então, nesse momento, por exemplo, o Atlético está sem lateral. É provável que o Saravia retorne, tá? Contra o São Paulo, já iniciou a transição, muito provavelmente será relacionado. Se será titular, as informações, ele volta. Se será titular, aí é outra história. Uma outra situação, Pedro, é sobre o Guilherme Arana.
Ele era aguardado hoje pela manhã e não chegou pela manhã. O Rafael, por exemplo, o goleiro do São Paulo, que estava com a seleção brasileira, já retornou e já treinou, inclusive. A informação da assessoria do Atlético é que o Arana chegou agora à tarde e que treina amanhã normalmente. Como o jogo é quinta-feira, é fato que o Arana vai estar no jogo. Vai perder um tempinho aí de preparação, poderia ter treinado hoje, não treinou, mas ele teve um problema no voo com a delegação da seleção brasileira. Eles estavam em Houston, no Texas, e por conta de furacões na região, teve esse problema no voo. E então a informação que o Atlético passa é que o Arana já está em Belo Horizonte e se reapresenta amanhã. Só para dizer o seguinte, a seleção brasileira continua em Las Vegas, não conseguiu pegar o voo ainda, o que deve acontecer hoje à noite ou amanhã. Só que o Arana, a gente teve essa informação através da CBF, ele veio num voo diferente, ele veio em Houston, São Paulo, BH. A seleção não, a seleção ainda está em Las Vegas tentando esse embarque, né? E aí é Rio de Janeiro, o esquema foi diferente para alguns jogadores. E pro Arana também, quando eu conversei com o pessoal da CBF ainda hoje, lá em Las Vegas, o Arana já tinha embarcado. 5h26. Ô Breno Galante, sobre janela que está se abrindo amanhã, o que você tem de informação e o que você tem de desejo? Mas vai com cautela, viu, Galante? Ô Pedro, eu acho que não só eu, né? Toda a torcida do Atlético, ela tem o desejo de ver ainda jogadores chegando, porque o que a gente viu que acontecendo agora no Atlético é demonstrar que o elenco não está completo, né? O elenco não é um elenco equilibrado, né? Essa expectativa do Fausto Vera, que a qualquer momento pode ser anunciado pelo Atlético, eu acho que é uma boa a chegada dele, porque o Atlético precisa de um volante, mas acima de tudo também precisa de um jogador que seja uma indicação no Milito e seja um homem de confiança dele, né? E eu acho que chega para reforçar o elenco do Atlético, vejo com bons olhos. O Atlético precisa de um atacante. Agora esse é um nome complicado, né? O Atlético já tentou vários nomes aí, chegou no início da temporada a tentar até o Rodrigo Muniz, né? E esbarra na questão de que o perfil que o Atlético quer, os valores são altos, né? Mas que precisa, que a gente vê hoje que no elenco do Atlético, quando precisou dos jogadores que estão lá para essa posição, não deu certo. Até acho, sabe, Pedro, que o Atlético tem que tomar uma iniciativa e resolver algumas situações. A do Isaac, por exemplo, um garoto que teve um reajuste salarial aí impressionante para um garoto do sub-20, porque o Atlético disputou ele com o Curitiba. Eu acho que agora é momento de emprestar o Isaac. Já deixou claro, o Milito com as suas atitudes já deixou claro que não vai utilizar o Isaac, né? O Robert Santos também veio do Atlético, entra muito pouco. Agora com a chegada desses reforços do Bernard no meio para a posição, acho que também tem que emprestar. Ficar com jogadores que agora, quando você teve a maior necessidade, você não utilizou, é porque eles não fazem parte. Kardec então nem se fala. Acho que está na hora do Atlético, além de buscar 2 jogadores, acertar a situação desses jogadores que estão fazendo número. Outro detalhe importante, o Lélio falou do lateral direito, né? O Atlético também tem que chegar lá no site do Atlético e tirar o Vitor Gabriel da lista dos profissionais. Porque ele não tá no elenco profissional. E você entra lá no site e vai contar quantos jogadores fazem parte do elenco, tá lá o Vitor Gabriel como lateral direito. Ele não faz parte. Ele é do sub-20, né? Então, precisa de mais um lateral direito? Precisa. Eu não sei se o Atlético vai agora querer investir com isso, porque renovou com o Mariano, né? O que pra mim, na época eu disse que eu não achava que era uma situação boa, né? Por conta disso que a gente tá vendo agora, o Mariano, em todas as temporadas no Atlético, ele sempre fez um rodízio, dividiu posição com o Guga, né, em 2021, 22, ele nunca foi titular absoluto para poder jogar uma sequência grande de jogos, porque fisicamente ele nunca conseguia, né? Então fica essa expectativa. Agora, só a entrada, a volta do Arana na quinta-feira, o time do Atlético já muda consideravelmente, né? O torcedor já vai ver um time totalmente diferente. Vê o Arana de um lado, o Scarpa de outro, e aí na próxima terça-feira, a entrada do Lianco e do Bernard, a qualidade vai aparecer. Mas, vamos lembrar, né? O que aconteceu agora com o Atlético, o atleta é sujeito a acontecer de novo, se não se reforçar. Lesões podem acontecer a qualquer momento, cartões também. Então eu acho que a minha expectativa, Pedro, um volante e um atacante. O volante, o Fausto Vera, que tá aí para quase fechar o acordo com ele. E o atacante, sinceramente, eu não tenho ideia, né? Mas aí o atleta tem o Siga lá, que pode fazer um bom trabalho e capturar esse jogador, né? Boa, 5h29. Último assunto dessa primeira parte do Atlético aqui em O Tempo Esportes é bastidor, né, Vinícius Andrade?
Isso, vamos falar sobre protestos, porque a torcida está se mobilizando nas redes sociais e está agendado um protesto para amanhã, às 8h da noite, em frente à sede de Lourdes, contra a atual gestão do Galo. Alguns pilares aí para esse protesto: é a montagem do elenco, a torcida tá na bronca. A questão da acústica da Arena MRV também é um ponto que a torcida está na bronca, preocupada. E sobre a questão de maior transparência da atual cúpula atleticana, os acionistas, quem controla a SAF do Atlético. Esses são os principais pontos do protesto que está marcado para amanhã. A diretoria do Atlético, obviamente, já está ciente desse protesto. Coincidência ou não, marcou uma coletiva também para quinta-feira. Vai falar na Arena MRV o diretor de futebol, Vitor Bage, e o CEO do Atlético, o Bruno Musi. Mas o fato é esse. O dono não fala, não. Tá bom. São os dois que vão conduzir essa entrevista e protesto, então, confirmado para amanhã à noite, viu, Pedro? É igual no Manchester United, sabe? A história é a mesma. O dono aparece para falar? Não. Sabe? Então, isso vai trazendo a fúria da torcida e amanhã vamos ter, então, um protesto lá na sede de Lourdes, o que é legítimo, né? E a indignação da torcida também não adianta. E aí o que a gente vai esperar do Vitor e do Bruno Musi, com todo respeito? Vamos falar mais do mesmo. Então, é isso aí. Se você pudesse, Lélio Gustavo, corrigir algo, se manifestar por algum motivo nesse instante contra o Atlético, o que você queria que fosse corrigido primeiro, a prioridade? A prioridade é o futebol. Então, o futebol está defasado do Atlético nesse momento. Aquilo que foi prometido não está sendo cumprido. A gente escuta só o discurso. Olha, estamos dispensando porque a folha de pagamento tá muito alta. Não, mas nós vamos disputar com o Flamengo e com o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, o dinheiro não é tudo, que inclusive o Manchester United também é um grande exemplo disso. Mas um tem folha de 32 milhões, a folha do outro foi reduzida e a qualidade do elenco também. Então, a primeira coisa é o futebol, tá defasado. Depois, arranca o teto da arena, faz alguma coisa. Mas a prioridade é o time, é o futebol. Tá dando certo lá, joga no Mineirão de novo. Porque nesses protestos, nessas manifestações, acho que essa principalmente, tá muito desencadeada realmente no futebol, né? Mas a torcida tá também pedindo por outros pontos, né? A torcida acredita que há um choque, né? Com relação ao que pensam e com o que pensa a gestão atual do Atlético. E se você quiser saber o que a gestão atual do Atlético pensa, tem uma matéria exclusiva nossa lá no portal, o que o Atlético pensa sobre o protesto da torcida. Lá vocês vão ter as informações, enfim, o que está se pensando. A gente teve muitas conversas hoje de bastidores, né? Com pessoas ligadas aos 4Rs e tudo mais, e acho que tem lá alguns esclarecimentos que são interessantes para que a torcida tenha acesso, né? E acho que passa, obviamente, por essa questão do que foi feito, do que não foi feito, da não mudança da questão da folha salarial, né? Ela continua a mesma, né? O fato de uma questão financeira na própria conjectura econômica que a gente vive, né? E que impediu que o Atlético pudesse fazer alguns outros investimentos em função de muitas outras situações que aconteceram, também estão lá. Então acho que vale se passar lá no nosso portal. Mas eles não vão falar por quê? Eles quem? Os donos. A torcida quer ouvir os donos. Não, igual a gente falava do Ronaldo. O Ronaldo não fala pra torcida do Cruzeiro. O Rubens Meninho, o Ricardo Guimarães, eles não falam por quê pra torcida do Atlético. Eu vou ser muito sincera, né? E assim no convívio com eles todos, né? E seja lá com o Pedro Lourenço hoje, ou seja com o Ronaldo na época que foi o Ronaldo, ou seja agora com os 4Rs, eu acho que são perfis muito diferentes. Né? Perfis muito diferentes. Quando você pega o próprio caso do Ronaldo, é um perfil completamente diferente, né? O Ronaldo sempre foi tratado aqui ou fora daqui
como o grande jogador que ele foi, né? Então a maioria das entrevistas, até quando ele falava fora daqui, tinha a ver com isso. A gente até teve um questionamento lá, quanto que o Ronaldo vai falar? Eles falaram uma vez por ano, sei lá o quê. No caso do Pedro Lourenço, é um perfil completamente diferente. O Pedro é um cara que ele praticamente foi conduzido à compra da SAF pela ligação que ele tem com o torcedor, correto? Porque há muito tempo atrás ele já frequenta a arquibancada, ele já era um cara já ajuda popular. O Cruzeiro há muito tempo. Muito tempo. Na época que eu era assessora de imprensa do Cruzeiro em 2003, ele já ajudava. E antes disso também. E aí, quando você vai para os 4 R's, né, ou os donos da SAF do Atlético, o perfil é muito diferente. Não é um perfil de, como é que eu vou dizer assim, de quem vai todos os dias dar uma satisfação pro torcedor. Eles não têm esse perfil, não tem mesmo. É um perfil, e eles mesmos assumem, eles não têm esse perfil de ir lá e conversar com o torcedor e tudo mais. Eu acho o seguinte, na minha opinião, eles deveriam ter uma pessoa, né, alguém ali de ligação, né, alguém que pudesse fazer esse trabalho junto ao torcedor, que tivesse a confiança deles e do torcedor para fazer essa ligação. E eles não têm essa pessoa hoje. Com todo o respeito que eu tenho a todo mundo que trabalha lá e tudo mais, não sei se vocês concordam comigo, mas eles não têm essa pessoa hoje que possa ser um elo e falar. Por exemplo, vamos lá. Eu não concordo com você. Não, ok, mas você concorda que eles não têm uma pessoa para fazer um elo hoje? Pô, mas tem o Sérgio Coelho e tem o Bruno Musi, que é o CEO do clube. Sim. Então, e o vai Vitor até é o diretor falar. de futebol. Sim. Oi, como é que é? Não, e o Vitor, que é o diretor de futebol. Sim, aí vamos lá. Qual é a história? Eu tenho maior respeito pelo Bruno Musi e pelo trabalho que ele faz no Atlético, mas quando você conversa com o Bruno Musi, a maioria das vezes ele fala mais de quê? Da arena. Certo? Pois é. Ok? Beleza. Aí você tem o presidente Sérgio Coelho, que também fala, né, dessa questão do futebol e tal, mas... Ele representa 25% das ações. 25% das ações, e ele é o que mais é próximo da torcida, né, no contexto e tal. Só que a torcida, e eu entendo isso, ela sempre quer ouvir os 4 R's. Claro. Entendeu? Eu entendo isso. Exatamente. Aí você tem o Vitor, que é diretor de futebol. Mas vamos lá, o Vitor tá quase fazendo, também com todo respeito, mas é quase um estágio de diretor de futebol, né? Ele ainda tá aprendendo a lidar com a linguagem e tal. Antes você tinha uma entrevista do Rodrigo Caetano que esclarecia muita coisa. Hoje você não tem. Concorda? O próprio Luiz Felipe Scolari foi muitas vezes o cara que tomou as batidas, mas que não tinha, que falava pelo time e segurava muita coisa. Hoje essas pessoas já não fazem mais essa visão. Só que os 4 R's, eles não têm entre eles essa pessoa que tenha essa, sabe, essa verbalização, talvez, ou essa capacidade. Até acho, e vou ser muito sincero com você, que eles poderiam vir, um deles, escolhido lá por outros e tal, não dá entrevista, não dá a chance de você perguntar, mas explana. Fala. O Rafael Menin fala muito bem. Muito bem. Ele já deu entrevista pra gente aqui no Tempo Esportes, ele, né? como dono, pode falar fala também. Muito bem, exatamente. Faz uma explanação, então. É isso, é aquilo outro, barará, barará, barará. Que seja uma vez no mês, que seja, sabe? Mas uma fala. Eu concordo com você. Eu acho que falta isso. O momento pede uma palavra do cara que é o dono. Sim. Porque agora não é o presidente, o clube tem um dono. Então, se você tá ali vendo a sua empresa naufragar, se você não quer ouvir o coordenador, o supervisor, você quer ouvir o dono. E dá margem para muita especulação, né? Exatamente. Muita. Essa que é a minha principal cobrança, é essa. Vem e fala alguma coisa, pô. E aí entra a transparência, fala, vamos tirar aquilo lá que eu falei de 4 Hulks, que vai disputar todo ano título da Libertadores, vai disputar título brasileiro. Faz igual o Pedrinho, tô chegando aqui, 5º lugar pra nós tá bom demais. Já dá o papo reto. Dá o papo reto. O futebol tem que ser assim, pô. Cada um tem o seu objetivo. Não é errado. Aí vai todo mundo compreender. Vai ter esse momento de turbulência que tá tendo, mas pode se recuperar e, ao final da competição,
atingir, alcançar o seu objetivo. E a é torcida... só para completar isso, é exatamente por isso que eu tô convidando todo mundo para ir lá e acompanhar essa matéria, porque é exatamente sobre isso que a gente falou com todo esse pessoal de bastidores. É esse período que o Atlético passou, o que pode vir de melhor aí, e também a questão da própria contratação dos reforços, que vai mudar esse contexto. Nesse próximo jogo do São Paulo, já vai ser, o Milito tem na mão praticamente a mesma equipe que ele tinha quando estava dando certo, não é? É praticamente a mesma equipe. A ausência do Zaratio. Mas assim, dentro mas que ele tem, o elenco muito mais encorpado do que os jogos anteriores. O time. Aí no jogo do Juventude, você já vai ter à disposição pelo menos o Bernard, o Lianco, e aí quem sabe os outros reforços, já muda uma história. Por isso que a gente foi atrás para pelo menos passar alguma coisa pro torcedor que fosse próximo daquilo que realmente os 4Rs querem dizer. Mas e aí você, tô falando pro torcedor, eu também concordo que se não for uma entrevista, um pronunciamento, uma forma de que o torcedor possa ouvir deles, mas continuo achando que eles precisam de uma pessoa que possa ser a ligação. Esse cara mais próximo da torcida, esse cara que tenha como falar com eles e com a torcida de uma forma que possam passar de uma forma mais clara, né, o que acontece no Atlético. Isso eu continuo concordando. Acho que nesse ponto essa cobrança da torcida é válida. 5h41, quero te ouvir também, Breno Galante, a respeito dos bastidores e essa manifestação, a expectativa para a entrevista coletiva, sua reivindicação para a gente fechar nessa terça, Breno. Pedro, eu acho que é válido o protesto do torcedor. O torcedor tem todo o direito, né? Ele tá sentindo na pele goleadas uma atrás da outra, e ele tá vendo que a culpa não é do Milito, é de uma montagem do elenco, e ele, como o Lélio disse, tá esperando uma manifestação da diretoria e ela não vem a público. E dei um detalhe: quando o torcedor faz isso, ele atinge a diretoria, porque a diretoria ela se sensibiliza com essa manifestação e se incomoda a diretoria. Isso é nítido, a gente sabe perfeitamente. Agora, eu acho só que o torcedor não tem que fazer nenhum tipo de violência, exercer nenhum tipo de depredar essas coisas, não. Tem que agir com respeito em cima do que ele quer, que não seja uma manifestação também de cunho político, né? As diferenças entre Calil e Ricardo Guimarães tem que ser resolvidas entre eles, não tem que ser, agora tem que se pensar no Atlético. Então, eu me preocupa muito por trás de um protesto utilizarem como um cunho político, né? Então, eu acho que isso tem que tomar muito cuidado. Agora, a questão dos 4Rs não falarem, eu acho que eles deveriam se manifestar, acho. Mas a Dimara tá colocando aí um nome que deveria ter. Para mim, eles têm como esse nome de confiança o Bruno Musi, que participa do Conselho de Futebol e participa de tudo dentro do Atlético. O Bruno Musi hoje é o CEO, ele sabe, ele tem condição de esclarecer tudo, né? Talvez os 4Rs poderiam se manifestar, acho também, né? Mas é uma característica deles, mais institucional, que eles entendem que eles têm que ter um distanciamento, ter uma pessoa para falar pela empresa, né? Não querem se expor tanto assim. Infelizmente o torcedor vai ter que respeitar isso, né? Não acho que é o correto, volto a repetir aqui, né? Mas é o que a gente vai ver, vamos ver a satisfação que o Bruno vai dar, que o Vitor vai dar. Acho até que algumas questões que o torcedor vai exigir de resposta ele não vai ouvir. Não acho que ele vai ouvir do Vitor mais uma vez, ou do Musi, que vamos contratar fulano ou ciclano para tal posição. Acho que não, mas de qualquer forma é uma satisfação para o torcedor. E o protesto, para mim, é válido, desde que seja de uma maneira pacífica. O Pedro, grande abraço a todos aí, até amanhã. Valeu, abraço para você também, Breno, sempre, né, prezar pela pacificidade nesse momento de ânimos mais exaltados. Vini, daqui a pouco tem mais Galo, né? Daqui a pouco tô de volta.